E está connosco no Jornal das 10 Pedro Brinca, economista. Muito bom dia. Bom dia. Ao longo desta semana fomos anunciando diversos indicadores relativamente ao aumento das taxas de juros por parte do BCE, por parte da Reserva Federal norte-americana, recessão dos Estados Unidos e ontem dados provisórios relativamente ao PIB e inflação portuguesa. O que é que estes dados significam para os portugueses? Que indicações nos trazem relativamente ao futuro e também ao presente, tendo em conta que o que vamos reportando na rua é que está a ter grande peso na carteira dos portugueses? Bem, há aqui muita coisa para descascar, digamos assim, não é? Em primeiro lugar, a subida das taxas de juro foi desenhada precisamente para abrandar esta voracidade da procura que estava a fazer os preços subirem. Na Europa reagiu mais tarde do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham andado a subir as taxas de juros desde fevereiro. Fizeram-no mais cedo e a um nível bastante superior aos 50 pontos bases que aumentaram agora no princípio de julho. A Europa, nesse aspecto, demorou mais tempo a responder. Por que essa demora? Bem, os Estados Unidos tinham um problema mais agudo em termos de aquecimento da economia. Tinham taxas de inflação mais elevadas, os estímulos que haviam sido dados por via da pandemia tinham sido maiores. Mas, do ponto de vista da média dos indicadores, e tínhamos muitos agora para estar aqui a descascar, mas assim de uma maneira mais geral, a mensagem que eu tenho é um bocadinho algo positiva. Em que sentido? Não havia nada de estruturalmente mau ou algum problema estrutural nas economias em 2019. Portugal até tinha tido o primeiro superávit do orçamento em democracia, a economia portuguesa estava a crescer a 2 e tal %. Na Europa havia algum abrandamento, principalmente na Alemanha, por causa da contração do comércio internacional, mas não havia nenhum problema estrutural, pelo menos que se percebesse nas economias. O que houve foi uma grande crise sanitária. Houve uma pandemia que não tem origem na economia, é uma crise com uma tipologia completamente diferente. Por razões históricas, houve uma confiança muito maior dos governos e das instituições em injetar apoios na economia a uma escala que não tinha sido observada, uma escala histórica, não é? E aquilo que se percebe hoje é que, de facto, se calhar essas ajudas foram longe demais, em média, foram longe demais, o que fizeram que, assim que a parte sanitária estivesse mais ou menos controlada e as economias começaram a abrir outra vez, toda essa ajuda extra que foi dada meteu muita pressão sobre preços, o poder de compra das pessoas foi muito mais forte que aquilo que a economia conseguia produzir, até porque a própria pandemia punha algumas restrições à capacidade das economias produzirem bens e serviços e, por via disso, a inflação aumentou de forma mais pronunciada, como já não víamos há 20, 30 anos, não é? É nesse aspecto que nós estamos a falar que, de facto, não existe nada de sistematicamente mau com as economias, como houve, por exemplo, na última recessão de 2008, em que aí sim, nós tínhamos uma bolha imobiliária, tínhamos um sistema financeiro que estava a operar com produtos derivados que poucas pessoas conheciam e que depois, quando se percebeu realmente o risco que eles tinham, houve ali uma contração brutal, houve uma recuperação muito lenta das economias nessa altura. Porquê? Porque houve uma grande reafetação de recursos de setores que estavam inflacionados, nomeadamente o setor financeiro e o setor imobiliário, para outros setores. Houve aí, e só para terminar, uma grande destruição de emprego e de empresas. E quando isso sucede, a crise é muito mais lenta a recuperar, porque é preciso criar novas empresas, é preciso criar novos empregos e isso demora outra vez até criar valor, coisa que não foi observada agora. Nós não vimos nem destruição massiva de emprego, não vimos destruição massiva de empresas e aquilo que vemos é uma economia que está a reajustar, à reabertura e talvez a controlar alguns estímulos orçamentais e monetários que foram excessivos. Mas vemos aqui, ultrapassados esses efeitos diretos, este impacto direto por parte da pandemia, vemos aqui um efeito direto relativamente à guerra na Ucrânia. O que é que o prolongar deste conflito poderá trazer às economias europeias, quando já vemos, por exemplo, a possível recessão da economia da Alemanha? Não, aí a Europa está numa posição um bocadinho mais frágil que o resto do mundo ocidental. Estamos, do ponto de vista geoestratégico, muito dependentes deste braço de ferro que existe entre a Rússia e a Europa. Veja-se, por exemplo, que no caso do abastecimento de gás, o Nord Stream, que é a conduta de onde vem o gás natural da Rússia para a Europa, está a operar a 1/5 da capacidade normal. A Gazprom diz que é por uma questão de manutenção das turbinas. A maior parte dos analistas acredita que isto tem mais a ver com motivações políticas de meter pressão sobre as economias europeias para se penalizar de alguma forma pelo apoio que temos dado à Ucrânia. A Europa está nesta situação de vulnerabilidade porque cerca de 40% do gás natural consumido na Europa vinha da Rússia. No curto prazo é muito difícil conseguirmos fugir a esta situação, substituirmos o tipo de energia e a origem da energia que é importada da Rússia, mas no médio prazo
será possível de certeza. A Alemanha, entre fevereiro e agora, e o mês atual, baixou as importações de gás natural da Rússia de 55% para 25%. É seguro que, apesar de o Parlamento Europeu ter aprovado uma legislação no sentido de tornar as reservas de gás natural um bem estratégico, e que obriga a que até 1 de novembro as reservas de gás natural para o próximo inverno atinjam os 80%, mas a maior parte dos analistas, e existe alguma incerteza acerca desta dimensão, consideram que se o fornecimento de gás natural da Rússia for cortado, que haverá racionamento de energia. O racionamento de energia será sempre feito nas empresas, na produção, nunca nas famílias, obviamente, porque em Portugal não tínhamos tanto esse problema, mas se calhar na Hungria, no inverno, cortar o aquecimento é capaz de correr mal, não é? E naturalmente, que havendo mais disrupções da produção, haverá um fenómeno também de alimentar mais a inflação. Os preços da energia sobem, subindo, sobe diretamente os preços no consumidor, na bomba, na fatura de eletricidade, mas também diretamente porque todos os produtos, de uma forma ou de outra, dependem do preço da energia, em particular os bens alimentares, principalmente porque são muito intensivos em energia e os próprios fertilizantes usados nas culturas também estão muito dependentes dos preços da energia. Muito rapidamente, que resposta poderão ter os mercados a partir do momento em que comecem a desembarcar os primeiros navios com cereais do Mar Negro? Não, aquilo que nós já estamos a ver é que a maior parte dos produtos no produtor, vimos na China, vimos nos outros mercados também, que o preço dos produtos no produtor estão a cair, já estão a cair há 2 meses. O que ainda não observámos foi a passagem da queda dos produtos nos produtores, incluindo os cereais, para os preços ao consumidor. Há ali uma decalagem, vamos ver quanto tempo vai demorar. Pedro Brinca, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui neste Jornal das 10. Um bom fim de semana.